Glória a Deus. 1 João, capítulo 3. Nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus e meditar um pouco. 1 João 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 3, o apóstolo do amor, traz um grande destaque no que se refere a Deus nos amar de tal maneira a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Versículo 1, o Espírito Santo usa o apóstolo João para nos lembrar disso. Vede que grande amor o Pai tem por nós. Que grande amor!
todos éramos e todos somos criaturas de Deus, mas quando cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 8. Todos os que creem em Jesus, os que recebem Jesus, são feitos filhos de Deus. E João diz, isto é uma grande manifestação do amor de Deus. Como Deus prova o seu amor por nós, dando o seu Filho Jesus. Sendo nós pecadores, inimigos dele, ele deu Jesus, ele nos tirou das trevas, ele perdoou os nossos pecados, que grande amor. E aqui João está dizendo, e não apenas... Ele nos deu o seu Filho para crermos, mas Ele nos tornou filhos de Deus. Em Jesus, nós somos tornados filhos, isto é amor de Deus. Todos os dias, nós deveríamos ser gratos a Deus, porque Ele nos ama, a ponto de nos chamar de filhos. Meu filho, como é bom quando o nosso pai, a nossa mãe, nos trata e nos chama de filhos. A identidade de filhos. A convicção de que nós temos uma filiação, fomos gerados pelo Pai, amados pelo Pai, cuidados do Pai, somos cuidados pelo Pai, isso tudo é o amor de Deus. Todos os dias Deus está mostrando o seu amor por toda a humanidade, e de maneira especial pelos filhos, mas Ele ama todo o mundo. A Bíblia diz, Deus amou o mundo, e deu Jesus. Mas quem crê em Jesus se torna filho de Deus. Porém, há uma expressão no versículo 7, e que Jesus fala muito isso nos evangelhos, ele diz, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. O que o apóstolo João traz de revelação nesta carta, escrita para igrejas, é que nós não devemos nos enganar, e nem deixar ser enganado por pessoas, no que se refere às marcas de um verdadeiro filho de Deus. Porque nós podemos nos auto-enganar, ou ser enganado por pessoas, dizendo, você é filho de Deus, independente da maneira que você vive, você é filho de Deus. Isso é engano. O apóstolo João, pelo Espírito Santo, no capítulo 3, ele vai nos dar as marcas dos filhos de Deus. As características do Filho de Deus, o DNA dos filhos de Deus, e nós precisamos estar lendo e relendo, e se autoavaliando de maneira sincera, amando a verdade, e pedindo ao Senhor, Deus gera em mim essas marcas, porque se eu sou filho, essas marcas precisam estar presentes, e quando elas começam a ser apagadas, ou começam a desaparecer em nós, é um sinal da apostasia, é um sinal de esfriamento, é um sinal que não estamos permanecendo nele. E quais são as marcas? A primeira delas está aí no versículo 1. Somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. O Filho de Deus não é conhecido pelo mundo, ele não é reconhecido pelo mundo. Não tente agradar o mundo. A Bíblia diz que aquele que agrada o mundo é inimigo de Deus. Não tente ser alguém que o mundo de alguma maneira vai te reconhecer, te valorizar. Não tente buscar o reconhecimento do mundo. E mundo aqui não são as pessoas simplesmente, mas o sistema onde Deus não é primazia. Mundo é um sistema de valores e pensamentos contrários à verdade de Deus, contrários à palavra de Deus. Esse sistema do mundo que no capítulo 2, o apóstolo João diz que incentiva a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, não reconhece os filhos de Deus. Ou seja, criticam os filhos de Deus, zombam dos filhos de Deus. E às vezes, para que a gente agrade o mundo, nós deixamos de viver e falar as verdades de Deus. Mas os filhos de Deus não são reconhecidos pelo mundo, não são famosos diante do sistema que é governado por Satanás. O mundo jaz no maligno.
Algumas pessoas que não são do Senhor até podem nos admirar, nos respeitar pelos valores, pelo caráter que nós demonstramos como filhos de Deus, mas quando nós vivemos o Evangelho na verdade prática, o sistema mundano se levanta irado contra nós. Mas você é honesto nesse ponto? Mas você se santifica nesse ponto? Mas você se dedica a Deus e dedica tanto tempo assim para estar com Deus? Você adora a Deus desta maneira? Você é fiel a Deus nos dízimos? Você é fiel a Deus na sua obediência? O mundo se ira contra isso. E alguns se auto-enganam, querendo agradar o mundo e agradar a Deus ao mesmo tempo. A segunda marca dos filhos de Deus que está aí, é que os filhos de Deus, eles se purificam, eles se santificam. O versículo 3 diz: a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. É muito interessante porque o texto mostra que quem é filho está sempre se purificando, se santificando. E a inspiração para se santificar está no texto, porque tem esta esperança. Qual esperança? A esperança na vinda do Senhor. Ele vai se manifestar e nós seremos semelhantes a Ele. Eu me santifico, me purifico, porque eu vivo para a volta do Senhor. Eu não vivo para poder suprir as expectativas das pessoas, dos homens. Eu não preciso fazer coisas, ter coisas, para que eu seja aceito ou me sinta bem. Eu estou me purificando, santificando, renunciando à carne, o mundo e o diabo, porque eu estou esperando a volta do Senhor Jesus. Eu quero ver Jesus, eu quero estar com Jesus. Os filhos de Deus têm essa esperança, e isso muda os seus valores, muda o seu coração, se purifica cada dia. O santo vai se santificar mais, Apocalipse declara isso, enquanto o ímpio vai querer se sujar mais. E santidade não tem a ver meramente com comportamentos, ou com estilo de roupas, ou de se tornar uma pessoa mais introvertida. Santidade é o caráter de Jesus. Santidade é fruto do Espírito Santo. Santidade é imitar Jesus nos relacionamentos, no meio das dificuldades, numa vida de busca e dependência do Pai. Santificação é se tornar semelhante a Jesus. E o justo, o Filho de Deus, vai buscar isso cada dia mais. Este é o alvo dele, e quando ele se vê diante de uma situação de dificuldade, de conflito, de relacionamento, a pergunta dele é: eu quero agir como Jesus agiria, no caráter, na humildade de Jesus, não na soberba, não na amargura. Nós nos purificamos, quem é filho de Deus se purifica. E em terceiro lugar, para concluir, amanhã continuamos ainda no 1 João 3, mais algumas características dos filhos de Deus. A terceira característica é que o filho de Deus não vive no pecado. Versículo 9, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Em 1 João capítulo 1 ele diz que quem achar que não peca está mentindo. Mas no capítulo 3 ele deixa bem claro: quem vive na prática do pecado está desligado, está se apartando do Senhor, nele não permanece, versículo 9, a semente, porque no versículo 9 ele diz: o que permanece no quem é nascido de Deus é a divina semente, por isso ele não pode viver pecando. Quando eu vivo pecando, a semente é arrancada. A semente é sufocada, a semente é distorcida, a semente do Evangelho em mim, ela me leva à santidade. Quando eu vivo na prática do pecado, eu estou perdendo as características do Filho de Deus, e seja qual o pecado for, nesse sentido. Não existe um pecado ou pecados que sejam mais graves para a apostasia.
Ainda que existem, sim, pecados mais graves, no sentido de consequências, no sentido até de níveis de opressão maligna, mas no sentido de se afastar do Senhor, basta o orgulho crescer dentro da gente. Basta o ciúme crescer dentro da gente, obras da carne. A amargura, então, falta de perdão. Quando começamos a cultivar essas práticas, porque nenhum de nós está livre e certamente vamos lutar e em alguns momentos vamos tropeçar em áreas como essa da carne, mas se não lutarmos contra a carne e cultivarmos as obras da carne, certamente deixamos de ser filhos de Deus. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e que possamos permanecer nele, porque essa é a mensagem de João. O Deus de amor nos chama a permanecer na palavra, na santidade, em Jesus, para a glória de Jesus. Amém.